Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resume Direito. E o vídeo de hoje é absolutamente contextual, né? Nós estamos aqui no dia 3 de novembro de 2022, a eleição foi há pouquíssimos dias e tivemos como resultado presidente eleito o Luiz Inácio Lula da Silva, e grande parte da população não se conformou com esse resultado, né? Então, nos últimos dias, em especial no último dia 2, que foi feriado, nós tivemos manifestações pelo Brasil todo, inclusive algumas estradas interrompidas por caminhoneiros, enfim, pessoas que inclusive estão pedindo intervenção militar, não se conformando nem com o resultado, e muito menos com o discurso do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, no sentido de que as estradas fossem desobstruídas, enfim, e que se aceitasse o resultado da eleição. As pessoas estão nessas manifestações, ignorando aquilo que o Jair Bolsonaro falou, estão pedindo intervenção militar, pedindo golpe de Estado, e isso também cresceu nas redes sociais. E aí uma pergunta que me foi feita foi: Saulo, existe crime em publicações na internet pedindo uma intervenção militar com a destruição dos poderes constituídos? Digo, é possível que uma publicação peça intervenção militar, fechamento do Supremo, prisão de todos os ministros do Supremo? E depois dessa pergunta, eu fiquei lembrando de uma lei que tem mais ou menos um ano de sua publicação. Essa lei foi sancionada pelo Bolsonaro e é a Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021. Essa lei teve qual objetivo? Teve por objetivo revogar a Lei de Segurança Nacional e trazer um título específico, o título 12 do Código Penal, que passa a ter o seguinte nome: Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nós precisaríamos de um vídeo bastante grande para analisar cada um desses crimes. Eu até vou fazer isso, porque tem uns crimes interessantes. Um crime, por exemplo, que, enfim, seria praticado por aqueles que buscam a separação do Brasil do resto do país. Então a gente faz um vídeo sobre isso em outro momento. Mas essa lei, além de revogar a Lei de Segurança Nacional, além de trazer um título novo para o Código Penal, de nome Crimes contra o Estado Democrático de Direito, ele cria um parágrafo único em um crime do título 9 do Código Penal, chamado dos crimes contra a paz pública. Artigo 286 já existia e o parágrafo único foi introduzido agora. O que diz esse parágrafo único? Primeiro vamos ler o caput, né? Primeiro vamos ler o tipo principal: incitar publicamente a prática de crime. Então, se você está incitando publicamente a prática de crime, seja ele qual for, incitar publicamente a prática de crime, detenção de 3 a 6 meses ou multa. É bem interessante pensar que esse artigo, ele remonta da publicação do Código Penal, né? Que é uma lei de 1940. Por isso que a pena provavelmente é tão pequena assim. Porque o que é incitar publicamente a prática de crime na década de 40? Incitar publicamente a prática de crime na década de 40 era chegar na vizinhança e gritar: enfim, vamos matar a fulana que traiu o ciclano, ou vamos matar o ciclano que roubou tal coisa, ou vamos... Enfim, era a fofoca, na verdade, né? Isso que era o contexto na década de 40, sem dúvida alguma, desse crime, de incitação pública à prática de crime. E aí vem um parágrafo único dizendo o seguinte: incorrem na mesma pena. Esse parágrafo único foi agora sancionado há um ano atrás pelo presidente Jair Bolsonaro e a lei foi publicada dia 1º de setembro. Incorrem na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas, ou seja, das Forças Armadas, contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Então, repare, é crime incitar publicamente animosidade entre as Forças Armadas com os poderes constitucionais e com as instituições civis. Repare,
é possível compreender que esse artigo teve por objetivo evitar que as pessoas incitassem publicamente intervenção federal, golpe de Estado. O que representa uma intervenção federal, um golpe de Estado? Representa o esvaziamento dos poderes constituídos, dos poderes da República, uma deslegitimação de legitimados. Então, é rasgar a Constituição, rasgar a estrutura de separação de poderes. Então, de novo, incitar publicamente a prática de crime é um crime, que está lá no título 9 do Código Penal dos crimes contra a paz pública. E o parágrafo único diz assim, olha, na mesma pena incorre quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais. Ou seja, dizer para que a Força Armada deve fechar o Supremo, que a Força Armada deve, enfim, fechar o Congresso Nacional, deve instituir um golpe de Estado, doa quem doer, me parece, há uma leitura gramatical, uma análise bastante simples, crime previsto no artigo 286, parágrafo único. Uma crítica que se coloca, na verdade, não a presença desse crime, mas a pena diminuta. Porque hoje em dia, tudo que se fala, e que também a gente pode levar para os crimes contra a honra, né? Quando foi analisada, enfim, quando foi orquestrado ou estruturado os crimes de injúria, de calúnia, de difamação, a gente também está falando de um contexto da década de 40, né? Caluniar alguém na década de 40, né, difamar alguém imputando um fato ofensivo à sua honra, injuriar, ofendendo dignidade e decoro. Na década de 40 era fofoca, pessoal. Era ali gritar na rua e acabou, aquelas palavras que o vento leva. Naturalmente, hoje em dia, com a repercussão que as redes sociais trazem, né, com o eco impressionante que as redes sociais trazem, alguns seguidos por milhares de pessoas, sem muita responsabilidade com aquilo que falam, evidentemente que o dano é muito maior, né? Mas isso, claro, é uma discussão para outros vídeos. Mas, claro, é importante que todos nós reflitamos sobre isso. Sendo assim, pessoal, eu me despeço e digo, olha, é muito provável que, de acordo com essa lei que foi publicada no passado, divulgar, sim, na verdade, estimular, incitar golpe de Estado, incitar intervenção federal, seja em redes sociais ou ainda de outras maneiras, sim prática desse crime do artigo 186, já que o parágrafo único equipara esse crime àqueles que incitam publicamente animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais, dentre os quais o Poder Judiciário e o Poder Legislativo se encontram. Tudo bem, pessoal? Então, um grande abraço e muito obrigado pela audiência. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho, que acho que provavelmente está aqui. Provavelmente. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.